Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Edux, tá? Então a Edux veio com um resultado bom já no trimestre anterior, né? No primeiro tri de 2023 foi bem game changer, assim, né? A empresa melhorou bastante, porque acho que todo mundo sabe, aí todo mundo que acompanha, né? As empresas que essas educacionais tiveram uma dificuldade bem grande durante e no pós-pandemia, mas, né? Vou botar aqui, a gente dá uma olhada. Enfim, o trimestre anterior foi um ponto de virada, com certeza foi um turning point, um game changer. Use aí o estrangeirismo que você quiser, que os números já vieram bem melhores. A gente viu uma alavancagem operacional forte, né? O EBIT daqui do primeiro tri da Edux foi o melhor que ela já teve na história. E esse segundo tri aí foi bem forte também, tá? A gente já vai ver os números bem melhor do que no ano anterior. Não lembro se teve não recorrente aqui, mas enfim, o resultado do segundo trimestre está muito bom da empresa. Na verdade, assim, né, a empresa carrega um pouco o resultado do primeiro tri para o segundo, porque como é que é a dinâmica das educacionais? Você tem a questão das matrículas, né? Então, um trimestre forte de matrícula, primeiro, terceiro tri, ele acaba puxando para o segundo, para o quarto. Então, não é assim que uma novidade. Mas, claro, foi uma confirmação e dá para a gente ver bem os números, né, do quanto a empresa, né, entregou um resultado interessante. Então, vamos ver aqui. Agora, para já, essa não é a apresentação da Edux, tá? É o resultado mesmo que eles divulgam no modo paisagem. Sabe-se lá por quê, né? Tem empresa que faz pior, mas enfim. Então tem aqui o resultado da empresa. A mensagem da administração fica bem ruim de ler, né? Bem pequenininho. Mas espero que vocês consigam aí, pelo menos dar uma olhada. Tem uma parte que vai ficar atrás da câmera aqui, mas não tem muito o que fazer, tá? Ele vai página por página. Mas enfim, resultados extraordinários. Tá, vai, resultados bons, né? Extraordinário talvez seja um pouco de exagero. E olha que eu gosto desses adjetivos aí fortes. Mas enfim, reafirmação da capacidade de geração de valor, isso é verdade. Né? O primeiro semestre veio bem melhor. Então ela vem de uma evidente alavancagem operacional, o que é verdade, a gente vai lá ver. Tá? Superar os guidances, confiança, salto na geração de caixa, mais a empresa vai distribuir dividendo, portfólio permite crescer, gerar valor. Isso aqui é bem legal, tá? Essa historinha que eles estão contando é a mais pura verdade. Tá? Durante o momento mais de crise, de maior dificuldade, não sei se dá para chamar de crise, né? Foi um momento muito duro, porque a pandemia obviamente teve impactos bem grandes nas educacionais, e o pós-pandemia foi difícil de voltar. Então, dizer que é uma crise, é crise, né? Mas o que eu estou dizendo foi um momento em que essas empresas estavam lutando para manter a rentabilidade. Tá? E quem segurou para a Edux foi o Premium, tá certíssimo que eles colocaram aí na mensagem da administração. Né? O Premium segurou as ondas, né? Segurou a onda, a gente viu quanto rentável é. Vai ver agora de novo também. É super rentável, um nicho que essas empresas acharam para ter aí um resultado anticíclico, né? Porque, enfim, não tem ciclicidade, não tem evasão, é todo mundo que mais quer fazer o curso de medicina, tá? Então o Premium segurou. Só que agora o que vai fazer a Edux voar, o que já começou no Turning Point e vai fazer a Edux voar, é o online, tá? É o digital, aí chame como quiser, que onde a empresa tem uma escalabilidade absurda, onde os custos fixos, né, você tem uma alavancagem operacional muito grande, porque os custos são primariamente fixos e você tem uma capacidade de escalar assim quase infinita. Tipo, capacidade, não quer dizer que vai escalar para o infinito, mas quantos alunos quiserem se matricular nos cursos digitais e online, ela tem capacidade de atender virtualmente, né? Claro, não é assim, tem a limitação dos polos e tal, mas a escalabilidade é muito grande. Então, se a gente começar a entrar num momento que haja demanda, tá? O potencial para a Edux crescer o resultado no digital é limitado apenas pela demanda, tá? Ela consegue oferecer. E isso é bem interessante. Então eles escrevem aqui, né? Conferiu resiliência, hoje o dinamismo, continuamos forte no premium, mas adicionamos a esse impulso a alavancagem operacional dos negócios que atendem as pessoas classe C e D, principalmente o digital, tá? O físico, que está mudando muito de perfil, né? Já está virando híbrido e tal, está em segundo plano, na verdade.
né? Hoje o negócio é premium e digital, com certeza, tá? Então, falando ali de pessoas, classe C e D e tal, é basicamente o digital e tá muito forte, né? Então foi ele que fez essa virada de jogo para Edux e ele que pode continuar carregando o resultado para cima, tá? Basta haver demanda, esse cenário, né, que tudo indica que vai haver o início de um ciclo de queda de taxa de juros é bem interessante para a empresa, né? Quem sabe dá uma melhorada na economia, né, no poder de compra das pessoas, dá uma folguinha, o pessoal vai estudar, né? O potencial é grande mesmo, tá? Mas hoje a empresa já voltou a um patamar legal de resultados. Em margem global do negócio e tal, o segmento presencial também registrou aumento de EBITDA, mas, cara, o presencial ficou em segundo plano. Então, quem lembra das educacionais, ensino presencial, FIES e tal, cara, o jogo mudou totalmente, né? Hoje o premium que segura forte essas empresas, né, é o lastro, né, a ancoragem delas e o digital, principalmente, assim, né, falando especificamente do Dux, que se preparou para isso, que fez aquisições, que montou assim, um portfólio grande e uma estrutura de distribuição grande, né, agora é isso, o resultado do Dux vai melhorar o tanto quanto houver de demanda pelo digital, já que está tudo pronto para crescer. O prêmio, se voltar, tal, beleza, tá? Mas hoje está em segundo plano, com certeza. Ah, o que mais? Tickets subiram, reconhecimento do público como qualidade, inovação. Vai, né? É o que eles falam nesse ponto aqui. A gente nunca botou muita fé, né? Marcas mais valiosas do país, inovação, ESG, decisões, transformação. Isso aqui é legal também, ó. Boas decisões com relação ao portfólio, transformação digital, EAD, medicina, aquisições, nos trouxeram esses resultados. Perfeito, é isso mesmo, né? Posição de destaque no setor. Faz tempo que eu falo isso, né? Há bastante tempo aqui no canal. A despeito do cenário de juros, mesmo saúde financeira de sempre, a alavancagem está diminuindo, que é verdade. A dívida ainda pesa um pouco para a Edux, porque ela fez muitas aquisições nesse período de crise, né, e agora já começa a reduzir, com taxa de juros menores, o resultado financeiro vai pesar menos, né? Então, o momento ele é bem promissor, tá? Para a Edux. Claro, não dá para a gente chegar e falar assim, agora vai e tal, não tem como saber, mas tudo indica que a empresa está muito bem posicionada para se aproveitar no momento mais favorável, assim, né, num ciclo econômico mais favorável. Tá? Enfim, depois eu falo assim, sobre as conclusões. Aqui tem um resuminho do resultado, com evolução de EBITDA ajustado, com ganho de margem. Até nem parece tanto, né? 337 para 418, mas foi uma diferença que, assim, né, acabou puxando bastante o resultado como um todo da empresa. Então, crescimento de receita, de EBITDA, de margem, todas a gente já vai ver a alavancagem operacional, ela teve lucro contábil positivo, que a gente já comenta também, conversão de caixa, geração de caixa, e mais no Premium, segue crescendo base de alunos, tem ticket médio, tá? Então, segue ganhando ticket médio. Até onde os caras vão subir o preço? Ele já tá nos 10 mil reais de ticket médio. Mas enfim, ticket médio, e mais, se eu tirar isso aqui para ver, 12%, não sei o que é, eu já vejo o que é. Mas o grande ponto é esse aqui, ó. Esse é o grande game changer da empresa, que a gente já tinha visto no trimestre anterior e que se confirma nesse, que é um aumento forte na captação digital. Agora deu para ver, né? 12% de receita líquida. Então, o digital que é o trem que vai embalar a Edux para o futuro. Tá? É onde está a escalabilidade, o potencial para crescer forte. O premium vai ser ali a resiliência, vai crescer. Claro, né, não consegue crescer tão rápido, não consegue abrir tantas vagas novas, ou mesmo por aquisição, né, desses cursos, apesar de ser fantástico, a rentabilidade e tudo mais, né, vai crescer nessa toada. E o digital que tem um potencial para crescer bastante, né? Crescendo ticket médio, o EBITDA, né? Aqui que entra a escalabilidade. O presencial, pessoal, o que vê é lucro, tá? Sinceramente, melhorou bastante o EBITDA, mas melhorou numa base bem fraca. Mas, enfim, o que vier aqui do presencial é lucro. Se voltar no futuro, com tudo e tal, bacana. Mas o ponto, a empresa se preparou para isso, para escalar no digital hoje, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos dados de negócio. A gente já viu, né, base de alunos crescendo. Olha só, né, o que eu acabei de falar. O presencial segue caindo a base de alunos. Isso não é ruim, tá? É uma mudança de mix, né? A empresa focando mais nesses segmentos mais interessantes.
seja o premium pela solidez e rentabilidade, né? Seja o digital quando tem demanda para crescer forte. Então é esperado isso aqui, tá? É bem esperado até. Aí você vê que o digital tem um número imenso de alunos, mais de 1 milhão de alunos, mas claro, o ticket é bem mais baixo, né? Então aqui é um lance de volume, escalabilidade e crescimento forte. Enquanto o premium, cara, nossa, você olha, dá a impressão que não é nada, né? Pelo número de alunos. Mas em termos de margem de contribuição, a gente já vai ver quanto que contribui. Né? Enfim, FIES não é mais um fator para a empresa, né? Assim, já passou, mas sempre tem que falar, porque sempre tem uns caras atrasadinhos aí. Os outros programas de financiamento também, né, não foram tão adiante, ainda bem, né? Porque a empresa não depende tanto disso e tudo mais. E mais, esse é um número aqui importante que ela foi crescendo nesse período de polos. Né? O que são os polos? São os parceiros aos quais ela oferece assim, um digital em cidades que ela não tem, né, uma unidade. Então ela fecha parceria com uma escola local, uma escola de línguas, uma escola de informática, né, um local que tem uma infraestrutura mínima para comercializar ali um EAD e tal, um polozinho. Então isso dá uma capilaridade muito grande. Por isso que eu falei, ela tem capacidade aí para escalar esse digital muito, né, por conta dessas parcerias que ela foi fechando ao longo do tempo. Então aqui a gente vê a captação no semestre, né, faz sentido olhar no semestre, como melhorou bastante, principalmente no digital. O presencial está caindo, mas é normal, tá, esse movimento de base, enfim, a gente já estava observando, tá? Mais mais detalhes sobre cada unidade de negócio. Então o Premium hoje é, como eu falei, a base dessas empresas. Então tem lá 15 mil alunos, lembrando que o Premium é medicina mais IBMEC. E tem uma diferença brutal entre medicina e IBMEC, né? Olha o ticket médio de medicina, ali 9 mil e poucos reais, e IBMEC é 3. Tipo, ainda é bem premium 3 mil reais, tá? Mas aqui medicina é um absurdo. Esses 9 mil reais de ticket, né? É muito, muito alto. Tá? Tem aqui o ticket veterano, né? Os caras vão subindo o preço ao longo da graduação. Esse já passa de 10 mil reais. Mas enfim, né? Aqui estão os cursos de maior rentabilidade, onde ela não vai crescer assim absurdos, mas é um crescimento, tudo indica, sólido, assim, né? Consistente. Ela vai abrindo mais vaga, vai fazendo uma outra comprinha de instituição que tem umas vagas, essas vagas valem ouro, né? Além do IBMEC, tá? Uma instituição bem reconhecida, marca forte, vai levando. Então aqui virou, né, o alicerce dessas empresas. Enquanto que o digital, como eu falei, é a rampa de crescimento, de lançamento. Então aqui a gente vê uma evolução bem forte aí né, da captação da graduação. Você vê que o ticket ele é muito mais baixo, né? R$ 200. Ele abaixou especialmente quando entrou o que concursos na base, que é um site, né, uma plataforma aí focado em concursos, obviamente, que diz o nome, e aí claramente, né, tem um ticket mais baixo do que uma graduação, tá? Mas enfim, isso aí não é problema, tá? Faz parte. Você vê que quase metade dos alunos do digital vem desse que concursos, por isso que o ticket baixou bastante. Ticket de graduação digital, tá? 100% online é mais ou menos parecido. Né? Aí eles têm uma graduação flex, que tem os encontros presenciais, blá blá blá. Eles conseguem enfiar um ticket um pouquinho mais alto, tá? Mas é basicamente isso aí, tá? R$ 200. Da medicina é 9 mil. Então, tipo, 10 mil, né? Virtualmente 50 vezes maior. Por isso que, tipo, assim, não dá para comparar uma coisa com a outra, tá? O Premium, ele é muito sólido, muito rentável, tá? Agora aqui tem potencial para crescer infinito. Bem interessante, né? Como são extremos totais, assim, cada um interessante de um jeito. O que mais que temos? O presencial, o presencial tá lá, ainda tá devagar, tal, perdendo alunos, eles conseguiram repassar um pouco de ticket. E, sinceramente, eu acho que a empresa tinha que mesmo segurar a rentabilidade, né? Passar ticket e tal. Ela não precisa disso para crescer, né? Então segura lá. Se um dia o mercado, as condições assim, né, voltarem a favorecer, o pessoal preferir voltar para presencial, tal, do que um digital da vida, eu acho pouco provável, acho que é um caminho sem volta, tá lá, né, pronto para receber. Então a minha visão é mais ou menos por aí, tá? A gente vê um ticket mais ou menos 3 vezes maior, né, do que o digital, R$ 600 e tal. Mas é muito mais perto do digital do que do premium, né? Esse ticket do presencial.
E claro, né, tem custos associados de ocupação, de aluguel e blá blá blá. Coisa que o digital escala totalmente, né? Então, o ticket é só 3 vezes maior, então você precisa. Só que o digital escala muito mais, né? Você vê como ele é interessante. Seria o ideal para a empresa que o mundo, né, a sociedade preferisse, né, mais o digital daqui em diante. E mesmo perdendo no ticket, né, ela consegue escalar mais, ter uma rentabilidade eventualmente no futuro maior, caso ela consiga, né, crescer. Mas, enfim, se as coisas voltarem para o presencial, presencial mesmo, digital não deu certo, não funciona, beleza. Né? Ela tem lá prontinho para retomar. Aqui a base, o que a gente meio que já viu, só que em gráfico e com mais detalhes, né? Tem a base, aí tem novas matrículas, aí tem evasão, aí tem formar, né, o pessoal que se forma, né? A evolução da base de alunos, que a gente já viu que aumentou um pouquinho. Né? Uma mudança de mix empurrando para o digital, para o premium e tirando do presencial, isso a gente já falou. E vamos dar uma olhada agora nos dados financeiros. Então, olha só que linda a alavancagem operacional que a gente viu. Né? Receita crescendo 15% ano contra ano. Lembrando que educacional tem que comparar trimestre, né? Sequencial não funciona muito por causa da dinâmica das matrículas. Mas ó, cresce 15 na receita, cresce 25 no lucro bruto, cresce 36 no EBITDA e o lucro cresceria mais, né? Mas só não tem NA porque prejuízo para lucro, né? Não tem como calcular. Mas isso aqui é a alavancagem operacional perfeita. Né? Que coisa linda. Em que pese que o EBITDA ajustado não cresceu tanto, né? Tem que ser honesto. A gente já chega lá no EBITDA para ver que teve não recorrente, acho que no trimestre anterior, nesse nem teve, mas é a aula aqui da alavancagem operacional, né? Por que, que a gente vê tão forte essa alavancagem operacional? Porque a diluição de custos já começa aqui no lucro bruto. Então, nesses custos do serviço prestado, que é um CPV, um COGS da vida, principalmente o digital já alavanca muito. Né? Então, a gente vai ver com certeza, você vê que o crescimento, sim, nem foi grande coisa, 15%. Aí vai lá no bottom line, daria uns 40, 50%, certo? Então, aqui que está enquanto o crescimento de top line da Edux vier do digital, né, você pode esperar uma alavancagem operacional absurda da empresa e vamos ver, né, onde ela pode chegar, onde vai ter demanda para ter esse crescimento aqui, tá? Ela fez um trabalho muito bom de conter tanto, é conter, né? Aqui é característica do negócio escalável, mas nas outras despesas também, que pesa geral administrativo subiu bastante. A gente já chega lá, né, para ver os detalhes. Mas enfim, é isso, EBITDA subindo, ganho de margem para tudo quanto é lado, voltando a ter lucro contábil positivo. Mas enfim, a gente já comenta isso aí também. Aqui o EBITDA ajustado, né? Já tem aqui nessa página. Você vê que cresceu ali uns 20 e poucos por cento. Tá bom, né? Com ganho de margem também. Tudo. No semestral, que o lucro é positivo, aqui dá para ver, né? Lucro líquido ajustado, mais que dobrando, cento e poucos por cento. Enfim, detalhe a detalhe, receita a gente meio que já discutiu, né? Uma migração de mix para o premium e para o digital, com recomposição de ticket. O crescimento de volume não foi expressivo, mas enfim, somando tudo, deu um crescimento de 15% na receita. Acho que é o que tinha para dizer, né? 12 do premium, 30 do digital, 6 do presencial. Né? Aqui, ó, a escalabilidade vem desse crescimento do digital, né? Que é o que mais cresce. Falei demais isso aí já. Que mais? Isso aqui é a representação gráfica do que a gente já viu. Então, olha só, né? A gente viu a base de alunos lá atrás. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Base de alunos. O premium é irrelevante, né? 15 milhões em cima, desculpa, 15 mil alunos em cima de 1,5 milhão quase no total. Nossa, tá um caos aqui em casa. Mas enfim, vamos lá. Na receita, a gente já vê que o quanto o premium cresce, né? Por causa daquele ticket que a gente já viu lá. No EBITDA, a gente vai ver a margem de contribuição de cada um. Enfim, custo de serviços prestados, isso aqui é o CPV, ou COGS, ou o que seja, né? Os custos brutos, trabalho excelente de manter. Claro, né? Uma característica pelo crescimento a gente veio principalmente do digital, que tem a maior parte dos custos fixos, mas né, tem que dar os méritos para a empresa ter administrado bem isso aqui, porque tem custo de ocupação lá do presencial, que podia estar piorando né, os resultados, mas um trabalho bem feito, tá?
O custo aumentou quanto? 3%, né? Tirando aí não recorrentes e tal, pouco. Ou seja, levou uma alavancagem já forte no lucro bruto, com ganho de margem bruta, né? Quase 5 pontos percentuais, de 53 para 58. Muito bom, tá? Muito, muito bom mesmo. Melhor trabalho da empresa no período foi nesse sentido aqui, tá? Alguma coisa, depreciação, amortização. Aqui tem, não tem, né? Depreciação e amortização, que é normal, né? Aumentar à medida que a empresa recupera e os alunos e tal. Que mais? Isso aí, o custo de pessoal sob controle, muito bem feito. Nas despesas comerciais, um trabalho muito bom. O que entra em despesa comercial? Entra PDD e despesas de marketing. É um negócio que fica meio perdido, né? É difícil dizer se isso é custo do serviço prestado ou se é custo administrativo. Né? Teoricamente, contabilmente, fica para baixo, né? Fica dentro dos administrativos ali, fica entre o lucro bruto e o EBITDA. Mas nesse tipo de negócio meio que se confunde um pouco, né? O marketing é quase um custo bruto, né? Quase um custo bruto. Mas claro, né? Não estamos aqui para reinventar a contabilidade, tá aqui discriminado separadinho, então né? Fica aí à disposição para quem quiser né? Analisar do jeito que achar melhor. Também um trabalho muito bem feito, de redução, inclusive, porque a PDD reduziu basicamente, tá? Eles também fizeram um trabalho bom aqui de segurar despesas de marketing. Isso aqui eu já falei em várias empresas diferentes, em vários contextos. Você sempre tem que cuidar um pouquinho quando a empresa corta a despesa com vendas e marketing, tá? Porque pode ser um corte de despesas, seja um tiro no pé no longo prazo, né? Você deixa de gastar com marketing, opa, tá sobrando mais dinheiro, mostra um resultado melhor, só que você deixa, né, de promover aí as tuas marcas e tal. Eles comentam que houve uma mudança no perfil de marketing, acho que está nessa página aqui, né? Maior eficiência nas campanhas e ter uma reclassificação de despesas, beleza, tá? É bom. Mas é só ficar meio de olho. Por exemplo, o Grendene fez isso. Quando começou a entrar em crise, cortou a despesa de marketing, ajudou a segurar um pouco o lucro. Tá? Só que aí no longo prazo que aconteceu com a Grendene, né? Não consegue ter resultado bom depois. Mas só ficar de olho nisso, tá? Não é nenhum problema, nada sério, sim. Mas acompanhar e tal, a evolução, ver se o top line continua crescendo e tal, beleza. Só alegria, tá? Mas o principal fator aqui é PDD, né, que já deu uma melhoradinha e tudo mais, né, uma leve queda aqui, ou seja, ajudou o resultado da empresa, tá? E também não é só mérito dela, né, é resultado aí das condições geral comerciais. E aqui sim, né, despesa geral administrativa, o D&A é o clássico da despesa que entra entre o lucro bruto e o EBITDA. Aqui foi o único ponto ruim do resultado deles, está um aumento grande de despesa, 32%. Tudo bem que todos os outros números foram bons e tudo mais, mas aqui que segurou uma alavancagem operacional maior ainda, né? Principalmente no EBITDA ajustado ali, a gente poderia ter visto um número um pouco melhor. Eles comentaram, o principal aumento veio daqui, ó, pessoal, né, que é a principal linha e foi a que mais cresceu. E o que eles comentaram é que tem remuneração variável, ou seja, né, a remuneração que o pessoal recebe pelo resultado da empresa, como o resultado estava muito ruim né, até o ano passado, não tinha essa entrada, a partir de agora, com os resultados melhorando, tem o lançamento. Faz parte, né? Mas tem que dizer que é o ponto negativo do resultado, que é o que impediu esse resultado de ser melhor ainda. Tá? Um aumento grande. Vamos ver se, né, uma vez que agora a empresa estabilize nesse patamar mais rentável, não tenha mais um aumento tão grande aqui, tá? Enfim, tem outros fatores, blá blá blá, mas o principal foi esse. É um aumento bem grande nessa linha de pessoal, né, de remuneração, e esperamos aí que segure um pouco isso aí no futuro para a empresa alavancar ainda mais, tá? O resto nada de grandes destaques aí, um pouco mais, um pouco menos. Né? A depreciação aumenta normalmente, né? Tem as aquisições e tem os investimentos né, em licença. Ou é mais amortização agora com esse perfil mais digital e menos ensino presencial do que qualquer outra coisa. Mas enfim, tá aí. Ainda assim o resultado foi forte. Aqui os não recorrentes. Nesse trimestre não teve praticamente não recorrente, mas teve no passado. Enfim, ainda assim o EBITDA ajustado, uma boa evolução, com ganho de margem, né, alavancagem operacional, digital puxando forte, presencial também. Tá? No Premium teve uma quedinha de margem,
EBITDA. Interessante dar uma olhada nisso depois com calma, né? Pelo que eu lembro, não tinha grandes explicações, mas é claro, né? No geral, o premium está muito forte, só dar uma acompanhada. Agora, né? Esse ganho de margem aqui é espetacular, né? Fantástico. O que mais que tem de bom para comentar aqui? Beleza, margem forte, com FRS, sem FRS, né? Tudo melhorando bastante. Custo de despesas, blá blá blá. Aqui uma visão gráfica, tá? Lembra do que eu falei? Que o premium era lá 1% dos alunos, né? Basicamente, boa parte do EBITDA total. Destaque aqui para o digital. Olha o quanto cresceu do ano passado para cá. Isso que eu falei, esse foi o grande ganho da empresa. O presencial cresceu, mas porque a base de comparação era muito fraca, né? Melhorou, mas tudo bem. É estranho esse EBITDA ajustado do Premium só, tá? Uma coisa para ver lá depois melhor. Não vi nada explicando aqui, detalhando um pouquinho melhor. Sobre o resultado financeiro, tem sido um calcanhar de Aquiles aí para a Edux, né, que acompanha. Por quê? Ela acelerou aquisições na crise, e aí veio uma dívida, e o juro, né, é implacável. Ele cobra o seu preço. Tem que separar aqui, tá, que parte da dívida relevante é arrendamento mercantil, né, aluguel dos campos universitários e tal. Então você tem que fazer essa diferenciação. Mas ainda assim, tá, a dívida aumentou, o resultado financeiro pesou. Com esse início, né, da queda na taxa de juros, todo mundo espera, né, que seja o início, que vai cair bastante, tende a esse peso aliviar para a empresa. Então, a gente deve ver uma alavancagem operacional bem forte no lucro líquido a partir de agora, com os resultados operacionais melhorando, né, e essa contribuição do resultado financeiro pesando menos. Além de tudo, ela está desalavancando, né, não está conseguindo gerar caixa agora, diminuir dívida. Então, tudo indica que o cenário vai ficar bem favorável para a Edux daqui em diante, né, bem mais favorável. Então, né, o resultado financeiro, né, ainda pesa bastante, ó, na casa aí 180 milhões. Vai diminuir um pouquinho, mas enfim, tem muita coisa aqui no meio. Tá? E a tendência com a queda na taxa de juros é desalavancagem, isso aqui reduzir cada vez mais. E o lucro líquido, né, voltar a ser o lucro contábil forte em termos de geração de caixa, a gente já está vendo isso entrar, tá? Que mais que tem de bom aqui para comentar? Resultado financeiro, expectativa de melhora para o futuro, né? Resultado ainda melhor. Depreciação vai continuar pesando, então o lucro líquido não vai ser assim a melhor métrica para olhar Edux, melhor olhar, né, já os indicadores de geração de caixa vão ser mais interessantes. Mas olha só a diferença, né? O quanto o EBITDA já puxou esse resultado para cima. A parte de contas a receber hoje em dia não é uma grande preocupação mais, né? Na época do FIES sempre tinha uns rolos e jogava pro exercício seguinte, pro exercício passado e tal. Hoje não é um fator assim relevante, imagino eu. Prazo médio, né? Você vê ali mais ou menos em linha e tal. Tem alguma coisa de FIES, mas é pouca coisa. Teve um lance do novo FIES, cara. Sinceramente, não sei o que é isso aqui, tá? Quem quiser dar uma olhada aí com calma e tal, mas, né, não é relevante para os resultados da empresa. O que mais? O age das contas e tal, nada demais. O CAPEX, a empresa sempre investiu bastante, ó, principalmente em transformação digital, TI, e enfim, a gente está vendo o resultado agora, né, com o digital crescendo forte. Tá? E em termos de expansão, aqui é a expansão física mesmo. Né? Vê que o investimento já está bem mais modesto, não é mais, né, prioridade da empresa. Então segue lá, né, um capex não irrelevante, mas a tendência cada vez mais agora a empresa gerar caixa, conseguir desalavancar e sustentar o capex bem, tá? Até anunciou um dividendo maiorzinho agora. Aqui, né, a visão, né, fluxo de caixa. Então fluxo de caixa olhar trimestre a trimestre é sempre complicado, né? Porque você tem muita variação, capital de giro, dá olhar o ano fechado, mas pelo menos no trimestre a gente já consegue ver, né, que uma tendência melhor de geração de caixa ao longo do ano, tá? 300 e poucos milhões, né? Você viu o capex de 200, tá sobrando uma graninha aí, né? Que ela vai pagar dividendo, diminuiu a dívida, a gente já vai ver. Mas, enfim, vamos ver no fechamento do ano, ver se esse capex aí, né? Desculpa, se essa geração de caixa aí aproxima-se mais ou menos do EBITDA, que é mais ou menos o que você espera, né, num longo prazo.
E aí o potencial é grande, já que o EBITDA dela foi uns 400, né? Cadê? 400 e pouco. Cadê? Né? 400 e alguma coisinha no trimestre, né? Anualizando aí uns 1,5 bi, né? Mais ou menos por cima. Então a gente já vê um resultado interessante, um potencial interessante para essa geração de caixa chegar lá. Vai dar para cobrir CAPEX, vai dar para desalavancar, dá para pagar dividendo, né? A empresa vai ficar numa condição um pouco melhor. Ok, pessoal? Então, continuando aqui, a gente vê o endividamento, a redução, né, bem relevante. Tá? Então, enfim, esse endividamento deles, tá? Ele é um indicador complicado. Por quê? Porque os caras têm o IFRS, tem horas que eles misturam o IFRS pré e pós, tá? Então, você tem a contabilização dos aluguéis, e tem hora que não. E essa conta aqui de 1,6, se eu não estou enganado, os caras misturam as coisas. Eu já parei de fazer essa conta aí todo trimestre, mas eles faziam meio errado isso aí, né? Se eu não estou enganado. Eles pegavam um EBITDA sem contar o FRS e comparavam com a dívida, né? Tipo, tiravam os arrendamentos da dívida e comparavam com o EBITDA com a regra nova, né? Que tá errado. Mas enfim, né? Se a gente olhar no Fundamentei, o indicador contábil, né? Sem ajustes e tal, é de 3 e pouco, mas cadê? Ah, tá no trimestral. Sorry. Pronto, né? Tá aí 2,8. Enfim, tá? Não é nem 2,8, nem 1,6. É uma coisa ali no meio do caminho, se fosse para fazer a conta certinha. Ponto é, né? Tá melhorando, tá desalavancando, né? Dívida corporativa da empresa. Aqui a gente vê, né? A dívida líquida de 4 bi, que é o. Peraí que vocês não estão vendo. Né? Essa dívida aqui, ó, de 4 bi que eu marquei, se a gente botar lá no Fundamentei, é mais ou menos a dívida contábil oficial, né? 5 bi menos 1 bi em caixa. Tá? Só que o que os caras fazem? Eles chegam lá, eles tiram o arrendamento mercantil, né, que é essa dívida líquida ex-FRS 16, cai para 2,6, que é a dívida corporativa mesmo. Só que aí compara com o EBITDA normal, né? Aí não pode, teria que calcular um EBITDA, né, sem FRS 16 para fazer essa relação aqui. Okay? Então, enfim, o endividamento dela está no meio do caminho ali, mas o importante é que está reduzindo, né, o resultado financeiro tende a não pesar tanto mais, né, então nesse ponto a empresa está, né, melhorando, está apontando na direção favorável para o longo prazo. Tá? Então é importante ir acompanhando. Daqui vai vir dessa desalavancagem, vai vir aí um potencial crescimento no lucro líquido, caso a empresa continue, né, diminuindo a dívida e com a ajuda da queda da taxa de juros. Tá? Então a dívida ok, não tem grandes lançamentos, né, presente e tal. Né, um custo aí mais ou menos de mercado, nada demais. É isso aí para comentar, né? Não tem mais nada interessante. Então esse foi o resultado da Edux, resultado bem bom, tá? Bem bom mesmo. Tudo bem, não foi inesperado. O inesperado foi o do trimestre anterior. Eu fiz comentário, trimestre anterior fiz, né? Ó, o que a gente comentou. Crescimento modesto na receita, mas com importante ganho de margem, principalmente digital. Perfeito. Premium continua ótimo. Né? E a grande surpresa foi o EBITDA digital. Exatamente o que a gente está comentando. O presencial continua fraco, o resultado financeiro continua comprometendo, mas agora já tem lucro contábil e tudo mais. A geração de caixa já começou a cobrir o caixa e sobrar dinheiro para uma possível desalavancagem, né? Escrever errado. E ver se consigo editar. É o corretor, né? Ele não gosta dessa palavra desalavancagem. Tá? E é exatamente o que aconteceu. Olha só como é que é legal a gente fazer esses registros, né? Porque foi exatamente o que aconteceu nesse trimestre agora. Tudo isso aqui dá para copiar e colar, tá? E o caixa já começou a desalavancar a empresa, logo sobra mais dinheiro para o lucro líquido e tudo mais. Resultado bem melhor da Edux, principalmente o ganho de rentabilidade. Agora a desalavancagem da empresa se torna mais palpável. Eventual queda de taxa de juros terá um impacto positivo. Cara, dá para copiar e colar esse mesmo resultado aqui no segundo trimestre, né? Mais ou menos uma continuidade. Resultado do segundo trimestre, né? A gente vê
uma continuidade dos bons números mostrados no primeiro tri. Tá? Então, é bem importante. O que é importante daqui em diante? Né? Acompanhar se o segundo semestre vai seguir essa tendência, se vai seguir melhorando e tal. Aí a gente já enxerga uma melhoria. No call de resultados, tá? Às vezes o pessoal fala alguma coisa, né? Essa semana eu confesso que eu não estou conseguindo ouvir call quase que nenhum, porque está saindo muito resultado. Mas seria interessante olhar, porque às vezes o pessoal já fala, o processo de matrícula do segundo trimestre está melhor ainda. Então já é uma expectativa bem favorável, tá? Será um negócio legal para ver. Então, que é, né? Basicamente, premium continua sólido e rentável. E o digital, EAD, enfim, né? Puxa o crescimento e alavancagem operacional. Quase igual ao trimestre anterior, né? Presencial continua fraco, mas com melhorias como o ticket. Então a gente viu, né? E margem. Então a gente viu lá a margem melhorar, né, do presencial. Que tá bom, tá? Sinceramente, agora para mim, deixa lá o presencial quietinho, tá? Rentável. Se um dia voltar a ser relevante, a empresa volta a focar lá. Então, já no trimestre, já foi possível, né? Já começou, né? Não já foi possível a desalavancagem com a redução da dívida. Deixa eu ver se houve redução nominal ou foi só a dívida líquida e EBITDA. Um instante aqui. Cadê? Endividamento, dívida líquida. A dívida ficou flat, né, basicamente. Basicamente zerada. Então, o que houve de redução foi porque o EBITDA cresceu, né? A redução de dívida líquida e EBITDA veio do aumento do EBITDA, não a redução da dívida, mas enfim, né? Pelo menos está ali. Então, já começou a desalavancagem com a manutenção da dívida. E que mais que dá pra gente comentar? Geração de caixa. De caixa no ano já promete ser bem mais forte que em 2022, né? Lembra que eu falei, vocês vão conferir no fechamento do ano. Acho que tá bom, né? Mais ou menos a continuidade do resultado do primeiro tri, mas é bom ver que continuou, né? E continuou nessa tendência positiva de melhora com fatores que a gente já está conseguindo ver aqui. Vocês não estão vendo, perdido aqui nas abas. Beleza. Então, resultado. Não foi só, né, um susto aquele do primeiro tri, né? Um susto bom. O segundo trimestre confirma a tendência de melhora dos resultados da empresa com muita alavancagem operacional e crescimento principalmente do digital, né? Isso eu escrevi no passado também, né? Da taxa de juros. Né? Então vou colocar assim, né? Observar se para o segundo semestre a evolução continua. Porque se continuar, né, tem tudo para o resultado melhorar bastante. E se a empresa vai finalmente conseguir desalavancar. Aqui não é alavancagem operacional, né? Aqui é desalavancagem financeira. Então, deixa eu botar reduzir a dívida e voltar a gerar valor para os seus acionistas, né? Então, o ponto
é esse. Tem duas alavancagens que a gente está falando. Né? O que é a alavancagem operacional? É o crescimento dos resultados, né, que vem na diluição de custo fixo, ganho de escala e tudo mais. E o que é a alavancagem financeira? Né, quando você toma capital de terceiros para crescer. Então, no caso, a desalavancagem seria essa redução da dívida, ok? Então, de novo, destaque para o resultado do Edux, tá? Resultado bom. Tudo bem, né? Uma sequência do primeiro tri, mas confirmou essa melhora. E de olho no segundo semestre. Porque se o segundo semestre for bom operacional, com essa queda na taxa de juros aí, o bottom line vai vir cada vez mais forte, gera cada vez mais caixa, desalavanca cada vez mais a dívida, eventualmente abre espaço para mais aquisições, vai saber. Imagino que uma Edux da vida vai se recuperar mais rápido que outras educacionais, né? Então pode ficar numa condição, ou simplesmente vão reduzir a dívida, né? Distribuir mais capital. Mas enfim, né, a empresa volta num patamar de geração de valor que ficou meio apertado nos últimos anos, mas principalmente se esse ciclo econômico a partir de agora encaixar, tem tudo para voltar bem, tá? Para voltar com força. Então os educacionais têm muito aquilo, né, que eu falo bastante usando o varejo de exemplo. O pessoal viu uns resultados ruins e fala, setor educacional no Brasil não presta, foi só por causa do FIES. Negativo, não é verdade. Estava vivendo um momento difícil? Tava. Mas é possível gerar bastante valor ainda. E Edux é uma das, acho que a melhor empresa, né? Mas uma das melhores posicionadas para isso. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Um grande abraço aí para todo mundo. Até os próximos vídeos. Continua ligado aí nos vídeos de resultados que a gente vai fazer. Um grande abraço. Tchau, tchau.